nós iremos falar sobre a quarta parte do nosso estudo, a isca de Satanás, né? E eu quero que você esteja bem atento no estudo de hoje, porque o estudo de hoje fala da história de Davi e Saul. E eu coloquei como tema desta noite, não tenho multimídia hoje, né? Eu acabei, não coloquei o PowerPoint. Mas o tema de hoje é a vingança. E eu quero tratar hoje, nesta ocasião, que a ofensa muitas vezes é uma estratégia que o diabo oferece para nós, na verdade, a condição de se vingar, não é? A traição gera em nós um desejo de vingança. Mas nós vamos trabalhar isso hoje e compreender que esta arma do diabo não terá poder sobre a nossa vida quando nós olhamos para a palavra de Deus. Então, quem está no multimídia é Tereza. Tereza, se puder colocar no texto de 1 Samuel, capítulo 24, versículo 11. Se tiver a versão NVI, coloca na NVI para a gente ler esse texto. Vamos entender aqui o contexto desta noite. Nós vamos falar sobre a história, e é isso que o capítulo 4 do livro Isca de Satanás, do John Bevere, trata. Vai falar sobre a história de Davi e Saul. E essa história, gente, relata uma grande dor de Davi. Davi, ele sofre uma grande dor, porque ele é traído por alguém que ele ama, que é o rei Saul. Saul tem como referência para Davi um pai, um mentor. Ele era um rei. Pense bem, irmãos. Ele era referência para Davi. É claro que no decorrer da vida de Davi, Davi começa a crescer, ele mata Golias, ele começa a ganhar com os exércitos do povo de Deus, e então Saul começa a ficar com ciúme de Davi. O rei, ele está vendo alguém crescendo, alguém sendo próspero, alguém tendo sucesso, e ele começa a ter ciúme do jovem guerreiro agora, Davi. Então pensa comigo, no capítulo passado, nós falamos sobre quem? Alguém lembra? Nós falamos sobre José. A decepção de José foi com os seus irmãos, lembra? Que o venderam. Ele foi para o Egito como escravo, e nós vimos que uma ofensa familiar estava frustrando a vida de José, mas ele não permitiu que aquele momento pudesse acompanhá-lo no decorrer da sua vida. Então preste atenção, nesse instante, Davi, ele recebe de alguém que deveria protegê-lo, amá-lo, mentoreá-lo, a raiva e a vingança, uma traição. Eu digo isso porque talvez algumas pessoas aqui não conseguem pensar no pai, ou pensar na mãe, ou pensar num familiar que o traiu. E aí nós ficamos levando com a gente esse sofrimento, e o diabo é estrategista, por isso que o nome do livro é Isca de Satanás. Ele usa essa dor, ele usa essa ofensa para que você sinta o desejo de dizer assim: eu tenho o direito de me vingar, eu tenho o direito de realizar tal feito porque me machucaram. Então o estudo de hoje trabalha muito sobre a traição. Quando você é traído, e a gente sofre, quando é traído, não é, gente? É ou não é? Mas a gente sofre mais quando é alguém próximo da gente. Quando é um amigo, uma pessoa que está do seu lado, alguém que ri para você, um familiar, um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, nós sofremos muito mais. Se José foi vendido pelos irmãos, aqui Davi é traído pelo pai. Não é um pai biológico, é claro. Saul não é um pai biológico de Davi, mas ele era o rei. Ele era a expressão maior, a figura maior, o exemplo maior que Davi tinha. E Saul não só como mentor, como líder, mas como pai de Davi, o trai. Então olha o texto, e nós vamos falar nesse capítulo, se você quiser deixar a sua Bíblia aberta, 1 Samuel,
capítulo 24, versículo 11, diz assim: olha, meu pai, olha bem, ele está falando para o rei Saul, e ele faz referência de pai. Olhe bem, você que é discipulador, você tem uma relação de pai com o seu discípulo. Você que é líder, você tem uma relação de pai com as pessoas que você lidera. E ele fala: olha, meu pai, olha para este pedaço de teu manto em minha mão. Eu cortei a ponta de teu manto, mas não te matei. Agora entende e reconhece que eu não sou culpado de fazer-te mal ou de rebelar-me. Eu não te fiz mal algum, embora estejas à minha procura para tirar-me a vida. No contexto, Davi mostra para Saul que ele teve a chance de matá-lo. Ele teve a chance de tirar a vida dele, mas o que Davi fez? Ele tira um pedaço da capa, do manto de Saul e mostra para ele, você vai ver no texto, ele se ajoelha aos pés do rei e diz: rei, eu não quero mal, eu não pretendo mal. Eu poderia fazer o mal, mas eu não fiz. Por quê? Porque eu te amo, eu te respeito. Isso revela o caráter de Davi. Pense bem, Davi está sendo perseguido. Os soldados do rei, mais de 3.000 soldados estavam indo atrás de Davi para matá-lo, mas Davi continua íntegro. Ele não dá direito, ali naquele momento, de exercer a vingança. Davi foi ofendido por alguém que ele considerava muito. Uma pessoa, meus irmãos, que deveria cuidar, alimentar, amar o tempo todo Davi, ele teve traição de Saul. E se você olha para o texto, Saul equivale ao pai de Davi, e que deixa no coração e na vida de Davi a marca da insensibilidade e da falta de amor com o filho. Eu queria que você permitisse o Espírito Santo falar contigo, porque a ofensa é muito sutil. Ela fica no nosso coração e nós começamos a relacionar a ofensa à forma de lidarmos com as pessoas. Nós pegamos a ofensa e começamos a racionalizar a ofensa, dizendo: eu tenho justificativas para agir desta forma. E muitas vezes agimos dentro de casa, com os filhos, ou até mesmo dentro da igreja, um lugar que a gente fala é santo e lugar de adoração. Davi, ele foi ofendido. E essa história começa por causa do ciúme. Geralmente, o ciúme é uma das causas que estragam relacionamentos. O ciúme é uma das causas que machuca e nos ofendem. Então essa história começa porque Saul começa a ter ciúme de Davi. E geralmente as pessoas que não conseguem ver a vitória e o progresso dos outros tentam de uma forma ou de outra derrubar. Então entenda no seu trabalho. Talvez você está sendo perseguido por alguém, é porque essa pessoa tem ciúme de você. Essa pessoa fica chateada porque você cresce, porque você se desenvolve, porque as coisas que você faz dá certo. Eu não sei se você já enfrentou isso no trabalho, ou até mesmo na família. Você consegue comprar um carro novo, você consegue vencer com a sua família, apesar das dificuldades, e as pessoas olham para você e começam a ter ciúme. Então a traição de Saul, aqui nesse momento, é provocada pelo ciúme, porque ele olha para Davi e vê o progresso de Davi, o povo canta o nome de Davi, e em vez dele ficar feliz: meu filho está crescendo, meu filho está se desenvolvendo. Não é? Ele fica com ciúme, ele diz: o povo está gostando mais de Davi do que de mim. Então o ciúme pode marcar o seu coração, ou o ciúme pode marcar o coração de uma pessoa que você conhece, e assim ela vai te perseguir, e assim ela vai querer que você morra. A Bíblia diz que Saul odiava Davi, porque ele sabia que Deus era com Davi, mas não era com ele. Davi foi obrigado a fugir para salvar a sua vida. O texto diz, ele foi para o deserto, e
Geralmente o lugar que nós fugimos é o deserto. Nós queremos ficar sozinhos. Quando alguém nos ofende, quando alguém nos trai, o que a gente quer fazer? Ficar sozinho. A gente se lamenta, a gente fica depressivo, a gente fica choramingando, não é? Eu já vivi isso. A gente fica sentindo pena da gente mesmo. Diz que Davi foi para uma caverna, gente. E eu fico pensando como Davi estava naquela caverna, talvez dizendo, poxa vida, por que Saul fez isso comigo? Eu era tão íntegro com ele, era tão respeitador com o ministério dele, eu estava sempre ao lado dele. Por que, Davi? Muitas vezes você está no deserto e não entende por que está no deserto. Eu não sei se você já passou por isso. Eu já passei. De você ficar perguntando assim, por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz de errado? E em alguns momentos você até acredita que fez alguma coisa de errado. Em alguns momentos você fala assim, meu Deus, eu fiz alguma coisa errada, eu tomei uma decisão equivocada, eu estou andando errado, porque as coisas estão dando errado. Isso acontece quando nós somos traídos. Nós partimos para o deserto, nós procuramos estar sozinhos com a nossa dor e ficamos decepcionados, frustrados. Diz o texto desta quarta parte do estudo que Davi, ele foi para o deserto, os seus planos foram paralisados, um homem de guerra, um homem de vitória, agora está ali numa caverna no deserto, sozinho, chorando as mínguas. As pessoas cantavam, Davi, cavaleiro que ganha todas as batalhas, agora está sozinho numa caverna porque estava ofendido, os seus sonhos foram paralisados. Então, em nome de Jesus, se essa palavra entra no seu coração, eu queria que você permitisse que ela fique no seu coração. Não deixe que a ofensa te leve para o deserto e te oprima. Não deixe que a traição de qualquer pessoa te leve para um lugar de solidão. Não deixe. Comece a perguntar a Deus o que o Senhor está fazendo em minha vida. Pense, quem era Davi, gente? Aquele pastor que cuidava de pequenas ovelhas, que venceu a luta de um grande guerreiro filisteu que era qual o nome dele? Golias, derrubou Golias no chão, mas você sabe que ele foi ungido para ser rei de Israel. Olhe bem, gente, Davi, ele foi ungido para ser rei de Israel, mas ele servia ao rei Saul, ele sabia que ele era o rei, mas mesmo assim, ele era íntegro, ele não queria o lugar de Saul, mas Deus estava com ele. Mas preste atenção, eu não sei se está sendo muito claro para você, como foi claro para mim quando eu estava lendo esse capítulo. Nós devemos compreender que Deus nunca perde o controle da nossa história. Mesmo quando você está ofendido, mesmo quando você corre para o deserto, entra numa caverna e fica lá choramingando. Você está entendendo isso? Mesmo quando você acha que está todo mundo contra mim, está todo mundo fazendo eu pensar que eu estou errado, Deus não perde o controle da sua história. Lembre-se, foi Deus que colocou Davi aos cuidados de Saul. Não foi Davi, foi Deus. Foi Deus que colocou Davi ao lado de Saul. É isso que a história mostra. Então, nesses momentos de dor, nós entendemos que são as oportunidades fundamentais que Deus deu a Davi para se transformar, ou para transformar a ofensa e compreender o que Deus estava forjando na sua vida. Saul estava determinado. A Bíblia diz que Saul queria acabar com a vida de Davi. Mas mesmo assim, Davi não pagou com a mesma moeda. Saul, ele desprezou Davi, mas os sacerdotes, diz a palavra de Nob, de uma cidade próxima onde Davi estava, deram a ele alimento, abrigo e também a espada de Golias. Essa história é muito legal, porque Davi foge, Davi sai de onde está, porque Saul quer matá-lo, e então ele chega a Nob, no deserto, e os sacerdotes que estavam ali acolhem Davi, alimentam Davi, dão lugar para Davi dormir, descansar, e deu a espada de Golias para que Davi pudesse lutar
as suas guerras. Mas preste atenção, quando Saul soube dessa história, que os sacerdotes de Nob tinham cuidado de Davi, ele ficou furioso. Ele mandou matar todos os 85 sacerdotes, está aí na sua Bíblia, 85 sacerdotes, foram mortos ao fio da espada. E ele não só matou os sacerdotes, como as mulheres, as crianças, os bebês, toda a cidade de Nob, até os animais ele matou. Sabe por quê? Ele queria vingança. Era a traição que marcava o coração de Davi. Talvez você está aqui hoje e talvez você é marcado pela traição de alguém tão próximo que você respeitava, que você amava, que você até mesmo confiava. Mas Deus te traz aqui para dizer o seguinte: olha, não queira se vingar. Não permita que o diabo, que tenta te colocar numa armadilha, consiga realmente fazer isso com você. Olhe para o texto. Davi enfrentando toda aquela perseguição, ele nos ensina, ele mostra mais uma vez ao rei que ele era leal. E então ele pega o manto, e nós vamos ver aqui mais uma vez, o manto de Saul, no momento que ele estava ali descansando, que ele estava ali sem ficar atento àquilo que estava acontecendo. Então Davi tira um pedaço do manto e mostra para Saul, dizendo: olha, Saul, eu sou o seu amigo, eu sou seu filho, não queira mal, não tente contra a minha vida. Davi abre o seu coração e diz: meu pai, eu nunca quis o seu mal. Mas isso não foi suficiente para Saul, gente. Eu não sei quantas vezes você já teve uma conversa com alguém que talvez te difamou, alguém que talvez te machucou, alguém que te traiu, eu não sei. Aí você conversa porque você é crente e você: vou resolver essa história. Aí você olha no olho do indivíduo e diz: olha, me perdoa, vamos resolver isso, não existe conflito entre a gente. Aí o outro fala assim: não, está tudo bem, tudo jóia, não tem nada contra você. Aí você fala: resolvi. Você sai leve. Já aconteceu isso com você? Você sai leve, resolveu, acabou, o outro entendeu, vocês se abraçam. Foi assim que aconteceu. Saul ouve Davi, Saul constata que Davi poderia ter matado ele, mas ele não aceita aquela conversa, ele não recebe aquele momento, e tudo volta ao normal. Ele continua a perseguir Davi para matá-lo. Davi queria que Saul fosse o seu mentor e não o seu inimigo, mas o ciúme destruiu Saul e afastou Saul de Deus. Outra coisa importante: se você é ciumento, se você é ciumenta, saiba de uma coisa: este ciúme vai te afastar de Deus. E a primeira coisa que eu destaco de duas é que precisamos de pessoas que nos encorajem. Nós precisamos de encorajadores, pessoas que nos façam olhar à frente, não desistir da caminhada. Esta era a figura de Saul para Davi. Mas Saul trai Davi. Então pensa comigo, esse texto, o capítulo 4, a quarta mensagem que nos traz aqui nesta noite, mostra a igreja de Cristo e diz assim para nós: olha, é importante nós sermos encorajadores, irmãos. As pessoas precisam de ouvir uma palavra de ânimo, homens e mulheres mais velhos. Então os mais velhos que estão aqui, irmãos, nós temos que aprender algo, olhar para os mais jovens com o desejo de treiná-los e acolhê-los e capacitá-los para uma grande colheita. E eu posso dizer aqui que a maioria são os mais velhos que estão aqui hoje, para a glória de Deus. A gente fica falando assim: ah, mas essa geração, eu ouço direto. Essa geração é terrível, essa geração. Mas e eu e você que somos mais velhos, por que a gente não investe neles? Por que a gente não treina eles? Eu só vejo as pessoas mais velhas reclamando dos mais jovens.
E me parece, se você olhou esse texto, esse capítulo, parece que é o mesmo sentimento que Saul teve com Davi. A gente não quer perder o nosso lugar. A gente não quer que essa geração ocupe o nosso lugar. A gente quer continuar no mesmo lugar. Hoje eu faço 21 anos de ministério. Estou ficando velho, gente. Mesmo que eu diga repetidamente, eu estou jovem, eu estou garoto, eu sei que eu estou ficando velho. Eu preciso apoiar uma nova geração que tem amor por Jesus, paixão por Jesus, em vez de ficar reclamando. Não prega como eu prego, não fala como eu falo, não pensa como eu penso, não age como eu ajo. Está entendendo? E o outro momento é quando eles começam a crescer, a amadurecer, a vivenciar coisas novas, e eles começam a passar a serem melhores do que eu. E em vez de ficar com ciúme, eu deveria dar glória a Deus, está dando certo. Em vez de ficarmos reclamando desta geração, meus irmãos, nós deveríamos investir nelas. E eu posso dizer que eu fui jovem em uma igreja que olhava para o jovem e dizia assim: não, é muito imaturo. Não é a sua vez ainda. Não, para jovem, né, nós precisamos dar uma vigilância. É verdade. Jovem afoito, erra, toma decisões precipitadas, mas nem por isso eu vou deixar de investir e de deixar que esta geração se capacite para capacitar outra geração. O que nos impede de fazer isso? O ciúme. Por exemplo, os nossos pastores que estão aí novos, eles começam a pregar, aí daqui a pouco um fala: não, prega mais do que o pastor Josadac, hein? Você acha que eu vou ficar com ciúme, irmão? Vou nada, eu vou celebrar a vitória, eu vou glorificar o nome de Jesus, porque Deus está formando uma nova geração, melhor do que a minha. Eu vou investir, e nós precisamos nesse tempo de pessoas que encorajem outras pessoas, que capacite outros para a grande colheita. Eu percebo que muitos homens e mulheres mais velhas são enciumados como Saul. Quando eu li esse texto, eu falei: entendi. Porque em vez de ficarmos felizes com os jovens, apesar de toda a sua, vamos dizer assim, força, ou até mesmo energia, mas não é energia que eu quero falar, não, sua inconsistência, seria isso. Porque os jovens são inconsistentes, sonhadores, muitas vezes não têm medo do perigo. Mas nós não deveríamos ter ciúmes deles, porque eles estão pegando um bastão das nossas mãos, nós deveríamos ficar felizes. Aí o seguinte, a gente passa o bastão e fala assim: agora eu me aposentei. A gente quer que os outros sirvam a gente, mas não quer servir os outros, não. Interessante isso. Eu percebo que muitos dos mais velhos, sabe o que fazem? Quando os jovens começam a assumir a direção, a liderança, eles vão embora, eles não querem ouvir os jovens, porque eles sabem muito mais. Talvez Saul está enquadrado nesse contexto. Ele não quer ouvir nenhum jovem, ele não quer que as pessoas gritem o nome de Davi pela rua. Ele é o rei, ele é o Senhor. Então Saul, ele toma uma decisão: eu vou matar Davi. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, mas a gente não mata ninguém hoje. Não mata com espada, mas mata com palavras. Eu quero seguir. Os jovens clamam por paz, gente. O texto aqui é muito claro. Quando Davi chega até Saul, ele chega com honra e diz: pai, olha meu pai. Ele é respeitoso com Saul. Os jovens carecem de pai. Isso quer dizer, por um homem que discipula, que um homem que apoia, encoraja. Por isso que Deus disse assim em Malaquias capítulo 4, versículo 6. Se você puder colocar para mim, Tereza.
Malaquias capítulo 4, versículo 6. Olha que coisa linda nesse texto. Esse texto, ele vai nos auxiliar a entender o que Davi está vivendo aqui nesse momento. Diz o texto assim: ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Aqui no texto, Malaquias diz que estes pais, eles voltariam para os filhos, eles honrariam os seus filhos, dando a eles o que? A mentoria que eles precisam, o cuidado que eles precisam. E qual é a resposta? Os filhos também se voltariam para os seus pais. É isso que nós temos que entender. Não há conflitos de gerações. A falta de compreender o papel de cada um de nós. Nós, os mais velhos, deveríamos olhar os mais novos e talvez até lembrar do tempo da nossa juventude, não é? Quando nós éramos tão assim consequentes. Mas agora podemos, com sabedoria, com maturidade, ajudá-los a crescer. Esta história que nós estamos lendo aqui de Saul e Davi nos alerta, fazendo-nos refletir. Estamos vivendo em nome de quem, gente? Será que só queremos fazer aquilo que nos agrada? Será que nós queremos fazer só aquilo que nos faz bem? Ou verdadeiramente estamos comprometidos com as novas gerações? Esse é um ponto que eu penso ao ler o capítulo 4 desse livro, Isca de Satanás. Será que a gente está mais preocupado com aquilo que a gente gosta, não é? Vamos para uma igreja de velho. Eu tenho visto algumas pessoas falando isso aí. Não falam isso, né? Mas mostram com a sua atitude. Vamos para uma igreja de velhos. Porque lá canta as músicas que a gente gosta, relembra o nosso tempo, a gente conversa com os velhos, e os velhos gostam de conversar, os velhinhos ficam lá, né? A gente troca, né, as nossas impressões do NSS. Eu vejo que muita gente acha assim. A gente tem que ter a igreja dos velhos e a igreja dos novos. Algum tempo atrás, alguém me propôs isso. Vamos fazer 2 cultos, pastor. Um culto para velho e um culto para novo. Não é? Vocês estão rindo, mas eu ouvi isso. Sabe por quê? O velho não admite o novo. Você pode até ficar com raiva de mim, mas é verdade. Porque ele acha que o tempo dele é melhor do que o novo. A música do novo não é boa como a minha. Porque você gosta do velho. Que para você na época era novo. Que o seu velho não gostava do velho. É uma coisa assim, mais ou menos. Não é? Eu me lembro, quando eu vim de um congresso jovem, e nós ouvimos nos congressos jovens, né, das juventudes, as músicas novas que lançavam. E a gente ficava muito empolgado, porque lá nos congressos jovens a gente batia palma nas igrejas. Eu não sei quem era batista aí dessa época, né? Eu sou raiz, eu falo só daquela época. Aí e nos congressos jovens a gente batia palma, achava que aquilo ali era uma coisa. Aí eu era líder da juventude, aí eu fui no congresso, eu voltei, eu falei assim, nós vamos cantar essa música na igreja. Aí nós nos preparamos para cantar e cantamos, irmãos. E a igreja bateu palma e tal. E ao final do cântico, o líder da igreja pegou o microfone na minha igreja lá. E disse, aqui não é o nosso costume bater palmas. Então daqui em diante, não se repita esta atitude, né? Atitude pecaminosa que nós jovens tomamos. Aquilo foi um balde de água fria em todos nós. Há mais de, nem sei quanto, 38 anos atrás, mais ou menos, não, nem tanto assim, né? Porque eu também não sou tão velho, uns 30 anos mais ou menos, uns 30 anos atrás. E eu me lembro dessa história. E aí um dia, o mesmo líder falou assim, olha, os jovens, nós precisamos dos jovens, eles não estão aqui mais, aqui é de velho. Aqui é uma igreja de velho. Aí você está falando, pastor, mas é duro isso? É, porque os velhos mandam, os velhos falam o que tem que fazer, e eles querem que os jovens obedeçam. E a minha geração era de obediência, irmãos. Eu sou de uma geração de obediência, porque se você pensar, década de 60,
70 e 80 não mudou nada. Até 86 nós somos quase a mesma geração. Quase a mesma. Mas depois, irmão, depois o negócio pulou. 87 já é outra coisa, 90 já é outra coisa. Mudou tudo. A minha geração, ela era muito submissa. A gente não gostava, mas a gente estava lá. Hoje não. Não gostou por quê? Não queremos. Tem que ter uma resposta que seja realmente uma resposta que possa suprir a minha pergunta. Senão eu não vou. É assim. A nossa geração é essa e serão outras gerações. E nós não gostamos de confronto, porque nós achávamos na minha época, que é a sua época também, você é de 60, 70, 80, alguém de 50 aqui, gente? Não? Então nós somos na minha geração, tem de 50. Então a Graça é mais lá, né? A Tereza também, aleluia, né? Vocês estão mais ainda, lá mandava, vocês obedeciam, é assim mesmo. A minha também era, né? Mas vocês mais ainda. Então o que acontece nesse contexto? Agora, você que era líder, então você falava era lei, agora não, você fala, alguém na mesma hora consulta no Google. Isso não é verdade não. Eu me lembro dos líderes que pregavam na minha época, eles faziam algumas estatísticas que nunca existiu, gente. Eles faziam algumas afirmativas bíblicas que nunca estiveram na Bíblia. Mas naquela época a gente ouvia e dava até glória a Deus, né? Quietinho no silêncio, porque não podia dar glória a Deus alto também. Você está entendendo? Porque a gente acha assim, qual é o problema? Na verdade, o problema todo é o ciúme. Saul tinha ciúme de Davi. Davi era jovem, guerreiro valente, vitorioso e temente a Deus. Mas Saul estava ofendido por causa do ciúme. Isca de Satanás é o ciúme. É olhar para o lado e ver o outro crescer. É olhar para o lado e ver o outro prosperar. É olhar para o lado e ver que as coisas que o outro está fazendo está dando certo. O ciúme. Você já viu alguém dizer assim, não, porque você viu como prosperou? Olha como a empresa daquele amigo, daquela pessoa tá indo, né, de bem. Aí você fala assim, o pai deixou uma herança para ele. Ué, nunca foi ele que trabalhou, lutou, nunca foi ele que conquistou, né? Ele conseguiu porque alguém deu uma herança para ele. Foi fácil demais. Sempre é mais fácil para o outro do que para você. Então isso é muito importante. Davi estava vivendo aqui um momento difícil demais. E esse momento difícil, eu creio que muitos de nós aqui também já vivemos na nossa vida. E eu acredito porque naquele momento ele não conseguia compreender a atitude de Saul. Ele chegou a perguntar, se você ler o texto, ele fala assim, meu rei, meu pai, onde eu errei? Tem hora que você fica pensando, meu Deus, por que essa pessoa está me perseguindo? Você já teve isso no seu trabalho, na sua família? E até na igreja? Por que essa pessoa está me difamando? Por que essa pessoa está falando mal de mim? Já teve isso? Aí daqui a pouco você fica se questionando. Mas eu estou errando onde? Aí você fica pensando, e eu creio que Davi, da mesma forma, será que eu estou errando contra Saul? Mas onde eu estou errando? Quais são? E ele pergunta, onde eu errei? Este desprezo pode provocar profundas feridas, irmãos, de impedimento de caminhar com Cristo. Existem pessoas que estão feridas dentro da igreja. Feridas por uma palavra. Estão feridas porque o outro não desejou, não quis ver o seu crescimento, não investiu, não mentoreou, apenas criticou. Quantas pessoas foram rejeitadas por um líder, por um pastor, por um pai, e por isso colocam a culpa por si mesmas. Tem pessoas que estão afastadas da igreja porque se culpam porque foram rejeitadas. Essas pessoas ficaram presas por pensamentos atormentadores. O que eu fiz? Por que agiram assim comigo? Voltar ao tempo do onça. Uma menina ficava grávida dentro da igreja, disciplina era excluir. Tem que ter disciplina? Tem, mas exclusão não é disciplina. A maior disciplina, essa menina vai agora cuidar dessa criança.
vai dar de mamar, vai ter que ter hora, vai acordar de madrugada, não é? E a igreja acolher, deveríamos acolher, mas quantas meninas foram excluídas? Excluídas mesmo, do convívio da igreja, porque não era. Aí o neném nascia, a pessoa pedia reconciliação, aí voltava. Ou alguém que talvez na época, mulher não usava calça, eu sou dessa época. E aí era pega andando na rua de calça, excluída. A comissão disse que essa irmã estava andando de calça. Tereza, você está rebelde. Nós excluímos, é mais fácil. Alguém tem um problema, um erro, um pecado, uma situação grave. Qual era a resolução? Excluir, é mais fácil. Não é nosso, não faz parte da gente. É mais fácil cortar. Quantas pessoas na história foram feridos, jogados fora, porque é mais fácil tratar assim. Não deu para a gente corta e manda embora. E a gente fala assim, não, a gente está disciplinando para acolher. Isso não é verdade. Você pode até discutir comigo e dizer, não, mas era assim, pastor. Não é não. Era mais fácil para a gente tratar o outro que errava, cortando, podando, como se nós não errássemos, como se nós não falhássemos. Por último, quem me vingará? Talvez a pergunta de Davi é o seguinte, o que eu devo fazer? Eu devo agir como Saul age comigo? Será que eu tenho a justificativa? Você está entendendo? Para eu poder dizer, Saul, olha, eu vou contra você com a minha espada. Porque a injustiça e a perseguição podem nutrir no nosso coração um sentimento de vingança, gente. Isso é natural. A pessoa te machuca e eu vou dizer para você, eu não vou ser aqui um hipócrita dizendo assim, quando as pessoas te ofendem, te machucam, a primeira vontade que você tem que fazer é o seguinte, é dar a resposta. Irmão, dá um negócio que sobe dentro da gente aqui, a gente quer dar a resposta, mas eu aprendo tanto com esse texto, porque esse texto mostra que naquele momento, Davi não permitiu que a dor o endurecesse e nem o fizesse maquinar algo em troca daquela ofensa que Saul estava realizando na vida dele. Ele não queria se vingar daquele que o perseguia. Coisa linda. Eu já tinha esse pensamento bíblico no meu coração. Não responda as perguntas que você não deve responder. Por exemplo, se alguém aqui hoje diz assim, olha, o pastor Josadaque trai a sua esposa, eu não vou me defender, não vou mesmo, sabe por quê? Eu não traio, eu sou fiel à minha esposa. Se alguém disser aqui, olha, o pastor Josadaque rouba essa igreja, eu não vou me responder, irmãos, porque eu não roubo essa igreja. Vocês estão entendendo? Eu não vou responder aquilo que não cabe a mim responder. E eu creio que Davi age da mesma forma. Davi não responde à perseguição de Saul. Davi ele não vai até Saul e diz, olha, eu vou tirar a limpo essa história. Parece que Saul compreende que Davi não queria o seu mal. Parece que ele compreende. Lembra do texto? Pai, olha aqui na minha mão, pai. Eu podia ter te matado, mas eu não matei. Davi não é vingativo. Pensa comigo aqui, gente. Você pode ter sofrido, alguém pode ter te magoado, mas você não tem direito à vingança. Você pode dar uma glória a Deus? Você não tem direito à vingança. A sua dor não justifica você pagar com a mesma moeda. Isso é libertador, irmão. Mesmo que você seja sincero e entenda o seguinte, é muito dolorido, pastor, é cruel quando alguém persegue a gente, é verdade. Você está lá no seu trabalho, vai tomar um café, ao sair aquelas pessoas juntam e cochichando você, falando um monte de mentira. Fiquem quieta, fica quieto, irmão. Sabe por quê? A vingança não é tua. Parece que Saul, ele compreende inicialmente que Davi não queria mal dele, quando ele vê o manto na mão de Davi. E então Davi entende assim, olha, está tudo resolvido. Em breve eu vou ser recolocado no cargo que eu tinha, eu vou para o reino, mas isso não acontece. Diz a Bíblia que não passa muito tempo,
aquele exército de Saul de 3.000 homens estava de novo atrás de Davi nas montanhas de Aquilã, diz o texto. Davi deve ter ficado muito amargurado nesse momento. Lembra da história? Você conversa com alguém. Eu não sei se já aconteceu com você. Comigo já aconteceu diversas vezes. Você conversa com alguém, você fala da sua intenção, você abre o seu coração, você pede perdão e a pessoa balança a cabeça e diz: está tudo resolvido. Estamos quites. Resolvemos a nossa pendência. É isso que aconteceu. Davi conversa com Saul e Saul fala com Davi: resolvemos a nossa pendência. Mas logo depois ele continua com a mesma perseguição. Davi, ele deve ter ficado aqui amargurado neste momento e talvez pensando: ele entendeu que eu não sou um traidor, mas isso não foi uma realidade. Quantas vezes, quando nós conversamos com alguém e achamos que tudo está resolvido, logo em seguida percebemos que tudo continua a mesma coisa. A pessoa fala a mesma coisa, age da mesma forma. Esta é a estratégia de Satanás para nutrir no seu coração, sabe o quê? O sentimento de vingança. O diabo fala para você: não viu? Vale não. Olha quantas vezes eu ouvi o diabo falar comigo, não só lá no íntimo, mas usando pessoas. Olha, age assim, ó. Bate a mão na mesa, vai lá, passa limpo. O diabo usa pessoas para falar isso também. Você está no seu direito. Você já ouviu pessoas falando para você? Vai lá, você tem autoridade. Quem está errado são eles, não é você. E aí você se acha no direito da vingança. Então a pergunta que encerra o capítulo é: de quem é o direito da vingança? De quem? Davi, ele tinha todas as prerrogativas, irmãos, para fazer vingança. E então um amigo, olhe bem, o nome dele é Abissai, está lá no texto. 1 Samuel 26, Tereza, versículos 8. E aí eu vou depois ler o 9, tá bom? Para a gente encerrar. Sempre tem um amigo do lado que diz para você assim: deixa que eu resolvo para você. Olha o que este amigo fala para Davi. Abissai disse a Davi: hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos, Davi. Agora deixe que eu crave a lança nele até o chão. Olha bem, Abissai, ele não quer só matar Saul, não. Ele vai cravar a espada em Saul até o chão. Quer dizer, vai com força. Com um só golpe. Não precisarei de outro. Davi, é o nosso momento. Vamos acabar com esse homem logo, porque esse homem é injusto. Olhe bem, Abissai tinha boas razões, gente. Tinha ou não tinha? Ele é amigo de Davi. Ele está vendo o sofrimento de Davi. Ele tem boas razões, ele é amigo. E quando um amigo vê o outro sofrendo, ele fala assim: vai lá tirar limpo. Você não quer tirar limpo? Então deixa que eu tiro para você. E Abissai se coloca à disposição de Davi. Ele tinha razões de compreender que era muito justo matar o rei Saul. Ele tinha matado pessoas inocentes, lembra os 85 sacerdotes? A cidade toda foi devastada por Saul, até os animais foram mortos. O que eu quero dizer com você? Gente, muitas vezes nós sofremos mesmo, e é verdade, as pessoas são cruéis, são mentirosas. As pessoas querem a nossa tristeza, a nossa derrota. Tem pessoas que ficam felizes com a derrota do outro. E tem assim de crente que gosta disso. Eu falo isso com muita tristeza, e eu até peço a Deus para não falar isso, mas eu tenho que repetir. Eu já vi isso muito dentro da igreja. Deus nos chama para sermos santos, para amar o outro, para respeitar os limites, e a gente não compreende. A gente é ofendido, e essa ofensa cria um mal dentro da gente que nos dá a justificativa de ofender, de matar o outro, de nos vingarmos. Aqui nesse texto, Davi podia falar: é verdade, Abissai,
Saul não merece o nosso respeito. Ele podia dizer, é verdade, isso aí é a nossa oportunidade de acabar com a tirania desse homem. Pensa comigo, Davi, ele foi ungido pelo profeta Samuel, lembra, gente? O rei legítimo de Deus era Davi, não era Saul. Eu aprendo com isso de forma muito clara. A integridade, o caráter de Davi era caráter de rei. Não era o momento dele. O rei era Saul. Mesmo sabendo que Deus o ungiu para ser rei. O rei era Saul, respeito. Esta geração precisa aprender o respeito. A honra. E muitas pessoas estão ofendidas, amarguradas e querendo vingança, porque ainda não aprenderam a honra. Honrar seus pais, honrar seus líderes, honrar as pessoas. Eu não posso concordar com o meu líder, mas eu vou honrá-lo com o meu respeito. Eu não posso concordar com o meu pai. E a Bíblia diz honrar pai e mãe, não fala se o seu pai for isso ou aquilo, não. Diz para honrar. Eu não posso concordar com ele ou com ela, estão entendendo? Mas eu vou honrar. Isso é princípio de vida. Não caia na cilada do diabo. Ele quer que você acredite que o seu sofrimento justifica a sua vingança. Não, você foi machucado, tem que machucar mesmo. Paga com a mesma moeda. O diabo fala assim. E a gente é seduzido por esse ardor. A gente nem se importa quantas pessoas nós vamos nos machucar também. Porque quem é machucado, machuca, gente. Quem está magoado, vai magoar. Talvez um amigo está te encorajando para vingar-se. Dando justificativas boas para fazer sentido a sua vingança. Olha para Deus. Talvez alguém está dizendo, está vendo? Você é tão bom, você é bom demais. As pessoas não merecem você. Olha, faz isso aí. Aí você acredita. Olha como estão te desprezando. As pessoas falam muito para mim, até hoje falam menos, né? Pastor, você confia muito nas pessoas. Não é assim que pode fazer, não. Você ouve muitas pessoas. Não é desse jeito que pode agir, não. Às vezes até ouço. Outras vezes eu falo, eu sou pastor. Meu coração de pastor. Deus me deu coração de pastor. Por isso que eu tenho lombo largo para apanhar. Deus me deu coração de pastor, irmão. É minha natureza. Vocês conhecem a história do escorpião? Eu vou encerrar com essa história. O escorpião estava morrendo afogado. E um elefante passava por ali. E o escorpião, nessa minha história, ele fala. Ele pede socorro. E aí o elefante diz para o escorpião, não, eu não vou te levar para outra margem, não, porque você vai me picar. Você é escorpião. Ele fala, não, pelo amor de Deus, você vai me ajudar, me leva para outra margem, por favor. Então, falando assim, acertado as questões, o escorpião sobe nas costas do elefante, o elefante cruza o rio, e quando chega na outra margem, o escorpião pica o elefante. O elefante, meu Deus, o que você fez? Eu te ajudei, eu tirei você da morte e trouxe para a vida. Por que você fez isso? O escorpião olhou para ele e disse, é minha natureza. Agora, a natureza do escorpião não mudou a natureza do elefante. Muitas vezes nós deixamos que a natureza do escorpião mude também a nossa natureza. Deus te colocou aqui para amar, irmão. E mesmo que você foi picado por escorpião, para a glória de Deus, Deus vai te usar para amar outras pessoas. Vocês estão entendendo? Nós não podemos aceitar a ofensa e vivermos amargurados. Ah, me machucaram. Ah, como eu sofro. Ah, como as pessoas agem comigo. Deus te colocou aqui para amar. Você pode estar cheio de ferroada aí, irmão.
Mas Deus te colocou aqui para amar. E não vai ser a última ferroada que você vai levar, não, porque quem tomou a decisão para amar vai ser ferroado até a volta de Jesus. Mas a ferroada de um escorpião, que é a natureza dele, não mudará a sua natureza, que é a natureza do Espírito Santo. Não caia na cilada do diabo. Ele quer que você acredite que o seu sofrimento justifica a sua vingança. Eu vou me vingar. Agora veja a resposta de Davi. Lindo. É o próximo versículo, o 9 ao 11. Você coloca para mim? É o 9 ao 11. É o seguinte. Olha que coisa linda. Olha para aqui, para o multimídia. Eu peço perdão, hoje eu não fiz o PowerPoint. Feriadão, né? Eu não fiz o PowerPoint. Fiquei olhando para o Dia dos Mortos. Mas olha bem, Davi contudo disse a Abissai. Olhe bem, ele responde. Uma coisa, aprenda uma coisa. Para de ficar ouvindo as pessoas que falam mal das outras, que te indicam a tomar decisões erradas. Para de falar assim, não, porque eu estou ouvindo. Está ouvindo nada. Você está dando apoio. Quando você ouve e não fala nada, você dá apoio àquilo que a pessoa está falando. Você fala, para, eu não quero fazer parte disso não. A gente tem uma mania, a pessoa está falando mal da outra pessoa, a gente ouve. Não, eu só ouvi. Para de ouvir a maldição do outro. Davi para, Abissai diz, para tudo. Não mate quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente. Davi reconhece, o ungido do Senhor é Saul. Ele pode estar distante de Deus, mas ele é ungido. Versículo 10. Juro pelo nome do Senhor, disse ele, o Senhor mesmo o matará. A vingança é do Senhor, irmãos. Quem mexe com o ungido do Senhor vai dar conta para o Senhor. O Senhor mesmo matará, ou chegará a sua hora e ele morrerá, ou ele irá para a batalha e perecerá. Versículo 11. O Senhor me livre de levantar a mão contra o seu ungido. Agora peguemos a lança e o jarro com água que estão perto da cabeça dele e vamos embora. A sua dor não justifica que você vingue a outra pessoa. Tem tanta gente enferma, igreja enferma, família enferma, porque se justificam na dor. Porque fizeram isso comigo. Desse jeito eu não posso aceitar. E aí a gente fala assim, é o meu direito. Davi não mataria Saul, muito embora Saul tivesse assassinado pessoas inocentes, mesmo que ele desejava assassinar o próprio Davi, Davi não quis se vingar, mas entregou Saul nas mãos de Deus. A vingança é do Senhor. A vingança pertence ao Senhor. Davi não tinha dúvidas que ele não estava sozinho naquela guerra, irmãos. Você não está sozinho na sua guerra. Você pode até estar sofrendo, ou talvez até sofrendo as consequências da traição de alguém agora, nesse momento, mas saiba, o Senhor é contigo. Aleluia. Deus é contigo. Então entenda, neste momento de perseguição, os nossos joelhos devem estar dobrados em oração. Hoje não somos feridos por uma espada, ferimos com as nossas palavras, deixamos que a nossa língua bem afiada destrua, fira muitas pessoas. Olha para a Bíblia, lá em Provérbios capítulo 18, versículo 21, o texto diz, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Quer dizer, a sua língua pode falar bênção e pode falar maldição, mas olha para mim aqui, você vai receber as consequências disso. Você vai receber as consequências disso, do bem ou do mal. Quantas igrejas, quantas famílias se dividem e são destruídas pela ofensa das palavras, que geram frustrações. Quantas pessoas estão ofendidas, amigos, pela família, líderes que foram acertados pelo alvo da palavra afiada de amargura e ira. Embora os fatos fossem verdadeiros e precisos,
as motivações são impuras. Vocês estão entendendo, irmãos? Talvez você tenha toda a razão, a pessoa não vale nada, mas a vingança não é para você. Você pode estar com razão, mas a vingança não é para você. Pense nisso. O texto de Provérbios 6,16, eu quero terminar até o versículo 19. Você pode ficar em pé aí? Provérbios 6, versículo 16 a 19. Eu creio que a gente tem que grifar isso na nossa Bíblia. Esse texto é esclarecedor. As 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que Ele detesta. Próximo, 17. Olhos altivos, aquela pessoa que faz assim, te olha de alto a baixo. Aquela pessoa que está sempre à procura de um defeito. Olhos altivos. Língua mentirosa. Tem gente que não vive sem contar uma mentirinha. Mãos que derramam sangue inocente. Pessoas que matam, têm prazer na morte. Versículo 18. Coração que traça planos perversos. Aquela pessoa que ela está sempre na estratégia para realizar os seus desejos. Planos terríveis. Pés que se apressam para fazer o mal. Pessoas que gostam de se unir com outras pessoas para provocar tristeza e dor. Versículo 19, eu finalizo. A testemunha falsa, que espalha mentiras. Pessoas que gostam de espalhar fake news. Olha aí, está dizendo lá em Provérbios. Você que recebe no seu celular aquela fake news e passa para frente sem investigar a verdade. Tem gente que fala mentira, não é? Se vê alguém fazendo algo suspeito, ele já conta para todo mundo sem averiguar se é verdade. Deus não gosta disso, que espalha mentiras. E olha bem, a 7ª é que ele abomina, não é? Olha a 7ª aí. Aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Aí você pensou em um monte de gente, né? E eu vou dizer para você, isso era uma rotina de muitas igrejas, ou é ainda. Isso é para grifar na Bíblia, irmãos. Deus detesta isso. Se você não tem nada para falar de alguém, fique calado, fique calada. Ah, pastor, eu não posso emitir a minha opinião. Claro que pode. Claro que pode. A sua opinião, não a opinião dos outros. Se nós aprendermos isso, está vendo? Uma palavra milenária, irmãos, que cura a nossa alma, que nos ajuda a entender o outro e a nos relacionarmos nesse tempo tão perverso. A gente fala assim, volta logo Jesus que os tempos estão terríveis. Por quê? Porque nós não lemos a tua palavra. Olha como a palavra é libertadora. Davi tinha todo o direito de se vingar de Saul, mas ele entendeu, a vingança é do Senhor. E eu vou dizer um negócio para você. Pode até demorar para você, mas Deus mostrará quem é quem. Na sua casa, no seu trabalho, na sua família, na sua igreja, por onde você passa, o tempo passa. Mentira não fica de pé. Mentira tem pernas curtas. Ela pode até correr, mas a gente alcança. Que Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça. Que Deus te encha de graça e bênção. Terça-feira que vem, 5º capítulo, nós vamos celebrar e aprender mais de Deus. Só um pouquinho aí, a Cis vai orar. Boa noite. Só quero te lembrar de 2 coisas. Não sei se dá para a Tereza achar aí rapidinho.